Olá a todos, hoje vamos fazer a manutenção de um diferencial de satélites. Isto é um diferencial do YD2, vamos fazer a manutenção e depois vamos fazer a reconstrução toda, a montagem completa deste diferencial. Okay? Eu gosto muito das dicas. David, mete aqui um sonzinho quando eu disser dicas. Ok? Quero muitas dicas. Vocês aqui neste diferencial podem ver que eu tenho aqui escrito 10K, ou seja, 10.000 será a tradução aqui para este símbolo que eu coloquei aqui. Ou seja, significa que este diferencial está carregado com um silicone de 10.000 aqui dentro. Assim facilita a leitura e vocês perceberem qual é que é o silicone que está colocado aqui dentro. Tendo 1, 2, 3 diferenciais, poderão depois optar por um setup com mais ou menos viscosidade no diferencial, aumentando o bloqueio do mesmo ou diminuindo o bloqueio. E assim uma boa dica para vocês saberem o que é que está dentro deste diferencial. Nós vamos abrir este diferencial e vamos colocar à mesma o silicone 10.000 e vamos fazer uma reconstrução completa para perceberem como é que se monta um diferencial destes. Ok? Tenho aqui à minha volta vários apoios para o uso do diferencial e depois uns paninhos que durante o vídeo vocês irão perceber como é que isto irá ser feito. Ok? Vamos então começar por abrir o diferencial, utilizando aqui chavinhas próprias para esse mesmo efeito. Tentem guardar todos os tipos de parafusos, que estes são parafusos muito pequeninos. Tentem guardá-los sempre num prato magnético, num pires, num suporte, de modo a que eles não se percam, que eles são pequenitos. Ok? 4 parafusos aqui e vamos então dar início então aqui ao diferencial. Okay? Ora bem, primeira dica, são muitas, já foi aqui o código escrito com uma caneta e vocês poderão utilizar uma pinça e colocando aqui nos copos do diferencial, abrem a pinça e colocam o diferencial e a pinça bem próximo da mesa e o diferencial fica em pé para vocês conseguirem abrir e fazer a manutenção do mesmo. Poderão utilizar também o suporte de suspensões, ok? Para colocar o diferencial e trabalhar o diferencial. Tá bom? Ora bem, parafusos fora. Vamos lá dar início aqui à manutenção. Ok? Vamos limpar isto tudo. Paninhos, eu gosto muito de paninhos. Paninhos serve para tudo. Para limpar isto tudo como deve ser, tirarem aqui a viscosidade toda do diferencial, aqui do silicone do diferencial. Muita atenção a esta proteçãozinha, ok? Já vou explicar mais tarde como é que vai ser feita depois a manutenção desta proteçãozinha, ok? Temos aqui o satélite, de um lado. Vamos agora tirar já aqui o satélite. Vocês poderão utilizar uma pinça, poderão utilizar uma chave de fenda por baixo. Tentem não ferir, ok? Aqui depois a coroa, o satélite em si, quando vocês estiverem a utilizar este procedimento. Isto, como tem silicone, está um bocado viscoso, ele acaba por ficar aqui um pouquinho e fazer vácuo, ok? Vocês com uma chavinha de fendas poderão tirá-lo facilmente, ok? Após tirarem, faço outra vez o mesmo, tirar aqui toda a sujidade do silicone que vocês têm. Aqui agora um truquezinho, não digo dica, que é para o David não ficar todo contente. Este pernezinho tem que estar aqui na oblíqua. Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do PDT. Henrique está com um amor platónico pela minha pessoa.
coisa maluca. Eu não sei quanto a vocês, mas sou obrigado a falar. Será possível? Não vou dizer dica, vou dizer coisa. Aquele pino. Acho que só sai daquela maneira. Para conseguirem tirá-lo, ok? A gente tira o perno. Isto que o silicone agarra em todo o lado. Nossa Senhora nos valha. Aproveitamos e tiramos já aqui o filtrozinho para depois mais tarde a gente ir trabalhar nele. Tirando o perno, vocês têm aqui a anilha e por baixo desta anilha tem então o O-ring, ok? A gente vai tirar então aqui o copinho. Vocês podem ver que se encontra aqui a anilha, ok? Muito cuidado com esta anilha para não a entortarem, ok? Anilha. Tirando a anilha, vocês têm aqui agora o O-ring, cuidado para não ferirem o O-ring quando tirarem, ok? E pronto, e são as peças da parte de cima do vosso diferencial, ok? Está aqui tudo. Se quiserem também podem tirar aqui o rolamento, a gente coloca aqui o rolamento, depois no fim a gente coloca novamente o rolamento, ok? Parte de cima do diferencial, aqui está ele. Todo desmontadinho, todo limpinho. Vamos arrumar agora isto de lado. Ok. E agora vamos à parte mais suja, que é onde se encontra a maior parte do óleo, silicone. Ok, outro paninho para conseguirmos agora limpar isto tudo. Ok. Esta é a parte mais suja. Tiramos aqui as coroas todas. O satélite está ali daquele lado, ok? E deste lado temos novamente outro satélite. O procedimento para retirar é exatamente o mesmo que a gente fez deste lado, ok? E aqui com uma chavinha ou com uma pinça conseguirem tirar sem ferir, ok? Sem ferir aqui o satélite. Okay? Satélite fora. Mesma coisa ao pernezinho na oblíqua. Aqui é chato de vocês conseguirem verificar bem aqui o perno. Isto aqui depois é um trabalho um bocadinho sujo. Aqui está o perno. Ok, depois temos a anilha e o O-ring do outro lado. Mesma coisa, tiramos o cabeçote. O cabeçote não, aqui o copo. Ok, limpamos aqui o interior do diferencial. Esta parte é a parte mais suja, que este diferencial já leva alguma quantidade de silicone. A gente pode retirar também à mesma aqui o rolamento deste lado. Prontinho. A gente tira mais um bocadinho de silicone aqui. E, como podem ver, já está quase sem resíduos. Okay. Um bocadinho. Vamos tirar o O-ring para vocês verem. Ok, ver se o O-ring está em condições. Este está teoricamente tudo ok. Limpar tudo. Não deixar vestígios. E é isto, malta. A outra parte do diferencial está aqui. A gente desmancha isto tudo. As coroas todas. Os veios que seguram as coroas. Tudo limpinho. Ok. Diferencial todo desmontado, malta. Limpar tudo. Ok. Paninhos. Podem colocar
isto são plásticos, atenção aos produtos que vocês colocam, atenção aos desengordurantes que vocês colocam para não ferir, para não atacar os plásticos. Eu normalmente gosto muito do paninho. Se quiserem algum desengordurante, aconselho desengordurantes de eletrónica porque secam rapidamente e não são muito agressivos. Ok? Tudo o que é desengordurantes muito potentes acabam depois por secar muito os plásticos. Convém hidratarem os plásticos. WD-40 é uma boa para hidratar plástico, mas de qualquer das maneiras há milhares de marcas no mercado. Tentem utilizar as componentes certas dos vossos produtos para não ferirem, para não estragarem depois o vosso diferencial. Okay? Normalmente o pano é a melhor opção, ou então se quiserem panos de cozinha, okay? Aqueles rolos de cozinha, papel absorvente, também ajuda bastante no processo de limpeza aqui do vosso diferencial. Okay? Está o diferencial todo desmanchado, o diferencial todo aqui por montar, e vamos então dar início à montagem também com algumas dicas durante a própria montagem. Ora bem, imaginemos que isto estava tudo seco, era a primeira vez que vocês iriam montar o vosso diferencial. Então vai daí que tudo o que é O-rings, tudo o que é borrachas, convém levar sempre um pouquinho desses hidratantes, desses silicones, e então é importante vocês andarem sempre em cima, entre aspas, da lubrificação, que é para não ferirem as borrachas. Ora bem, então temos aqui o O-ring, só chegar isto um bocadinho mais para aqui, se conseguir ver bem. Temos aqui o O-ring. O O-ring é colocado aqui, a gente vai utilizar um óleo, um silicone, um 10.000, pegar no O-ring, este é um trabalho sujo, lubrificar o O-ring, entre aspas, se o O-ring fosse novo era como se estivéssemos a fazer aqui uma massagenzinha. Vocês, para não sujarem as mãos, poderão optar uma dica, David. De encher aqui o saco com um pouquinho desse óleo, meter o O-ring lá dentro e depois andarem aqui a massajar o O-ring para o O-ring ficar bem hidratado. Okay? Depois de estar bem hidratado, vocês colocam então o O-ring dentro do diferencial. Okay? É isto, o O-ring está lá dentro. A seguir ao O-ring, vamos então colocar o copo. O copo vai levar depois a anilha e o veio. A anilha serve para tirar as folgas. Nos vídeos que vocês têm das 13 dicas, eu falhei em dizer como é que se retiram as folgas. As folgas poderão ser retiradas com anilhas específicas. Anilhas de papel. Anilhas muito fininhas. Ou teflon. Também às vezes é uma boa opção. Depende do que é que vocês estão a retirar essas mesmas folgas. Okay? Ora bem. Continuando aqui o nosso trabalho sujo, colocamos aqui o copo com a ajuda da pinça. A pinça é fantástica para montar aqui os vossos diferenciais, porque ajuda aqui, okay, na colocação dos O-rings, ajuda a agarrar as coisas e a colocar as coisas no seu devido lugar. Temos aqui a anilha. A anilha empurra bem aquele O-ring lá para baixo. E agora a parte mais difícil da montagem, que é este pinozinho. Este pinozinho, para a gente retirá-lo, como a gente falou, é na oblíqua. E nós vamos fazer com que este furo do copo também fique na oblíqua. E agora vamos tentar acertar na oblíqua. Aqui algures. Ele vai ter que entrar ali. Ok? A gente vai girar o copo de modo a que ele fique posicionado para receber então
pernezinho. Eu vou só colocar aqui em baixo o diferencial para se conseguir apoiar e depois introduzirmos aqui o veio. Ok, então sendo assim, a gente coloca aqui o pequenino. Agora, devido a aquela altura em que tu podes pôr 6.5 hours later. Estão a perceber, não estão? E ele agora, para além de fazer estas coisas artísticas, também quer trabalhar na edição. Agora isto, agora aquilo, agora aquilo outro. É isto. Esta é a parte mais difícil da montagem do diferencial, que é colocar o pinzinho, ok, a fazer pressão nesta anilha contra o O-ring para bloquear então aqui e não haver as tais folgas do copo, ok, a andar no diferencial, que é para não haver movimento depois no satélite. Ok, vamos colocar então o satélite aqui. O satélite tem uma ranhurazinha, ok, satélite lá para dentro. O satélite está colocado. E agora vamos àquela tal dica de colocar então aqui a pinça, a segurar então o diferencial. Colocamos aqui os satélites não, as coroas uma contra a outra. Neste caso, peço desculpa, eu troquei aqui os nomes. Estes são os satélites e as coroas são as grandalhonas. Então agora a gente mete aqui os satélites. Ok. Fazemos exatamente o mesmo agora com esta cruzinha aqui, ou seja, o que vamos fazer é uma cruz e novamente cruz deste lado. Não se esqueçam que estes veios têm uns buracos e esses buracos têm que ficar alinhados, que é para depois, quando nós girarmos aqui o copo, okay, as coroazinhas também girarem. Okay? No fundo, se vocês conseguirem ver, não sei se consigo focar aqui. É isto que a gente quer. Ok, malta, não tem nada que saber. Primeira parte já está feita. Vamos montar agora aquele lado. Este lado é mais fácil porque não é tão fundo. O procedimento é exatamente o mesmo. A gente coloca aqui o O-ring com o hidratamento do silicone que vocês vão utilizar, que é para o O-ring, a borracha, ficar já bem lubrificada. Colocar então o copinho. Vamos colocar agora a anilha para retirar aqui a folga e empurrar o O-ring lá para dentro. E agora vamos ao maldito pinzinho. Ok? Como podem ver, segura-se bem aqui os diferenciais. Vou precisar da pinça, vou utilizar o suporte aqui dos meus amortecedores. Posso pôr aqui o meu diferencial e agora vou buscar aqui o pinzinho. E esta é um bocadinho mais fácil, ou seja, o David, em vez de pôr 3.5 hours later, pode pôr só uns escassos segundos. E o pino já está alinhado, só introduzir e está feito, malta. E agora o David pode pôr aquela malta assim, yeah! Tudo a aplaudir. Como podem ver, já lá metido. Ok, vamos pôr agora aqui a coroa. A coroa também tem então o tal alinhamento, ok, aquele tracinho. Entrou, está feito. Esta parte também está pronta para
ser colocada no diferencial. Ok? Agora vamos para o vedante, que nada mais nada menos que é aqui um pedacinho aqui bonitinho. Esta capinha é que faz depois o vedar aqui do silicone. Então vocês têm aqui um truquezinho, se vocês quiserem, para isto vedar. Vocês têm aqui no vosso diferencial, vocês têm aqui, se repararem, tem esta parte é completamente facetada e esta parte tem estes sulcozinhos. Estes sulcozinhos é mais fácil vocês meterem aqui o vedante deste lado. Então colocaremos o vedante deste lado, porque aqui o vedante é mais fácil para ele não sair, ok? Este vedante convém ser minimamente lubrificado com uma massa. Eu normalmente coloco massa preta, uma massa bastante viscosa, ok? Que ajuda depois a selar, ok? Esta massa preta, ok? Que eu tenho aqui, o que vocês fazem não é nada mais, nada menos do que depois aqui na parte da periferia do encaixe deste vedante, vocês colocam um pouquinho à volta. Ele já está meio lubrificado, eu não vou abusar muito aqui da massa preta. Vocês aqui, mais aqui à volta, ok? Nada que saber. E assim, quando vocês juntarem as duas faces do diferencial, é mais difícil depois o silicone sair. Já chamou 3 nomes. 3. Pá. Eu não queria, mas eu tenho que falar. Meus amigos, aquilo em português, em bom português, chama-se uma junta. Serve para vedar as duas partes juntas do diferencial. Ok? Acaba por ser um bom vedante. Tá? Ora bem, agora vamos encher o diferencial. Como é que a gente vai encher o diferencial? O diferencial pode ser cheio com várias alturas, de modo a que todas as engrenagens fiquem completamente banhadas, completamente inundadas com este silicone, mas isto depois é uma questão de setup do próprio diferencial, porque vocês podem utilizar diferenciais mais viscosos, mas não encherem tanto o diferencial, e então esse silicone não se espalha todo pelo diferencial, provocando uma prisão menos acentuada. Por regra, eu normalmente coloco até quase à face, ok? Que é para depois, quando levar a outra coroa por cima, isto não ir tudo por fora. Ou seja, normalmente o enchimento é cerca de 80% do diferencial. É até vocês verem aqui os satélites alinhados e, neste caso, todo o silicone cobrir esses mesmos satélites. Okay? Eu agora vou tentar puxar isto para o lado, para ver se a gente consegue ver isto tudo. E a gente começa a encher o diferencial com calma. Normalmente os silicones mais viscosos depois demoram mais tempo a soltar as bolhas de ar. Okay? Ter alguma calma quando vocês depois enchem. Parece que está cheio, não é, malta? Mas não, ele agora começa a ir para baixo. Começa a ir para baixo dos satélites. Ok? E vocês vão ter que encher mais um pouquinho. Para vocês cobrirem o diferencial todo, girem um pouquinho, que é para, neste caso, para além de soltarem as bolhas de ar, e é aí que o diferencial vai ocupar o espaço, o silicone vai ocupar o espaço todo do diferencial. Okay? Vamos tentar mostrar aqui meio de lado, aqui com os reflexos. Okay? Ele ainda está um bocadinho abaixo destes satélites, a gente vai ter que encher um bocadinho mais, ok? E isto ainda por cima deve ter ali ainda um pouquinho de ar. Já se vê ali umas bolhas, a quererem subir. Ok, mais aqui uns
umas voltinhas. Depois, se vocês começam a acentuar estas voltinhas, os satélites acabam por subir muito e começam a boiar e depois não tocam na coroa. E podem ficar desalinhados quando vocês metem a outra coroa por cima e depois parece que o aperto está muito forçado. Significa que as coroas não estão a encaixar uma na outra. Significa que os satélites estão com a casa em cima da casa da coroa. E então neste caso têm que afastar para depois encaixar. Ok? E então calma a girar. Ele já baixou, ele já afundou novamente. Ok? Já consigo novamente girar. Parece-me, ok, que temos 80% do diferencial coberto. Tá? Se fosse um diferencial novo, a nível da rodagem, também depois há aspectos importantes para depois vocês fazerem a rodagem ao diferencial. Este diferencial costuma andar, logo não é preciso fazer rodagem. A rodagem não é nada mais, nada menos do que fazer em 30 segundos, 1 minuto, não é preciso muito. Quando vocês têm as rodas do vosso carro a andar, trimarem o acelerador um pouquinho, de modo a meter as rodas a andar. Não é para acelerar que nem uns loucos, é só para meter as rodas a andar muito devagarinho. E enquanto as rodas estão a andar muito devagarinho, vocês poderão... Lá está uma dica fantástica, David. Mete aí o tambor. Uma dica fantástica. Fantástica, eu adoro a palavra fantástica. É quando vocês colocam depois o motor a andar, vocês têm aqui os dois pneus que começam a girar, certo? E então o que vocês vão fazer é travar o pneu. Dica: em vez de vocês estarem a segurar o pneu durante não sei quanto tempo, podem colocar uma chave e aí ele tranca. Só vai andar um dos lados, ok? Então, com o carro assenta em cima da mesa, com a traseira fora da mesa, vocês colocam a chave, ok? A chave bloqueia no girar do pneu, ok? Alguns isto, salvo erro, ok? E neste caso está a girar o motor e este lado. E então esta roda não girava. Então fazer um procedimento de 30 segundos a 1 minuto, com muita calma, só pôr o ralenti, pôr ali o carro a andar com as rodas muito devagarinho, para que o diferencial esteja a trabalhar. Fazer isso para uma roda, fazer isso para a outra, que é para as duas coroas trabalharem nos satélites. Ok? Bolinhas de ar. Teoricamente, depois depende da viscosidade. Quanto mais viscoso, mais demora a subir essas bolinhas de ar. Mas teoricamente as bolinhas de ar já estão todas cá fora, ou seja, o diferencial está sem ar lá dentro. Vamos fechar novamente o diferencial. Esta, como podem ver, lembram-se aqui da tal massa preta. Ok? Alinhar o diferencial quando fecharem. E aqui está ele. Ok? Agora, só apertar parafusos. Podem utilizar chaves magnéticas. Eu gosto muito de chaves magnéticas porque facilita muito o trabalho quando vocês seguram os vossos parafusos. Ok? Estes parafusos são muito pequeninos. Isto é um trabalho muito minucioso. Quando sentirem o parafuso a encostar, parar imediatamente, visto que nós estamos a fazer aqui uma montagem do diferencial. Não convém apertar os primeiros parafusos, vamos fazer um aperto em cruz, em que a gente aperta perpendicularmente os parafusos e metemos deste lado, vamos para o lado oposto, ok? E agora vamos fazer aperto perpendicular. Nada de ajustes, nada de força, só deixar ali o parafuso, ok? E agora vamos a este lado, ok? 3.5 hours later, temos o último parafuso e
tudo fechadinho, tudo bonitinho, como tem que ser. Ok? Encostou, parou, gira. Ok? Encostou, parou, gira. Isto não é para estar a forçar. E vão fazendo isso, ok? Em todos os parafusos até ele entrar em contacto e sentirem a pressão. Quando sentirem a pressão, está ótimo. Isto não é para apertar que nem uns loucos. E então apertem progressivamente e girando aqui os parafusos para terem um aperto correto. Tentem sentir o aperto do parafuso para terem exatamente mais ou menos o mesmo torque em todos os 4 parafusos. Exemplo, 4 parafusos deste diferencial. Ok? Para o torque ser igual, para o aperto do diferencial estar exatamente certinho. Ok? Depois com um paninho, limpar o excedente. Okay? Não utilizar aí produtos agressivos, já sabem, tanto para os alumínios como para os plásticos e nada mais. Ora bem, outra dica. Imaginemos que íamos alterar então aqui a viscosidade deste diferencial. Este é um 10.000, okay? Um 10K que eu coloquei, aqui o nosso silicone 10K. Se eu quisesse alterar, chegava aqui com um bocadinho de álcool, apagava aqui o 10.000, imaginemos que íamos para um 5.000, um 30.000, seja o que for, e escrevia aqui para identificar o meu diferencial no meio dos outros, para eu saber qual a viscosidade certa que irei utilizar ou que me faz falta para determinado traçado ou para o setup do meu carro. E colocagem dos rolamentos. Malta, é isto. Manutenção, construção completa do diferencial, feito com muita calma. Alguma dúvida? Estejam à vontade. Tudo bom, malta. Só para acabar, como sempre, o Henrique esqueceu-se, para variar. Portanto, é muito importante para nós, todos aqueles que nos vão vendo e seguindo, para meterem o vosso like e principalmente começarem a partilhar mais aquilo que é feito pela Portugal Drift Team, ok? PDT. E é isso. Até um próximo vídeo.